Bem-vindos ao Espaço Maestria. Nós havíamos comentado tempos atrás de que faríamos uma tríade de vídeos sobre relação entre marido e mulher, pais e filhos e entre irmãos. Hoje nós vamos trabalhar o tema da relação entre pais e filhos. Vocês têm noção bastante clara de que a relação entre pais e filhos não é uma coisa fácil, é algo que se complica com muita facilidade. Nós temos desde os primórdios, desde a vida intrauterina, o nascimento, a adaptação que o casal tem que sofrer para poder abraçar a criança que vem, as renúncias instintivas importantes que surgem na relação de casal, o espaço que o casal abre para que a criança então se desenvolva, a necessidade de que, sobretudo, o pai conceda, digamos, o lugar mais importante para o desenvolvimento do filho, sobretudo no que se refere ao aleitamento materno, as condições do recém-nascido, os cuidados básicos e assim por diante. Isso vai gerar, evidentemente, uma série de alterações importantes dentro do ambiente familiar, o que implica alterações afetivas na dinâmica do casal e, sobretudo, com a criança que está vindo ali. Essas alterações, evidentemente, vão se desenvolvendo vão se impondo, vão acontecendo ao longo de toda a vida daquela criança que está vindo, passando por todas as diferentes etapas evolutivas que vão acontecendo, e isso vai exigindo encaixes e desencaixes, compreensões, mal-estares que vão surgindo nas relações. Não é fácil. Com isso eu queria dizer no início da minha fala de que não é fácil se relacionar. A relação entre pais e filhos exige momentos de grande renúncia, momentos de profunda compreensão, uma relação de amor super importante que faz com que se abra a mão de uma série de coisas, ou acordar à noite, ou estar persistentemente insistindo em determinadas atitudes, cuidados, etc. Não é fácil. E é disso que eu queria conversar com a doutora Liz Baini, que trabalha há mais de 30 anos com crianças e adolescentes, sobre essas dificuldades todas que vão surgindo na relação entre pais e filhos. Eu acho que uma coisa importante é nós entendermos que são pais diferentes na infância e pais na adolescência e na idade adulta, porque aqui inclui também a relação com filhos adultos. E todas são importantes. Então, uma coisa eu acho que são os pais da infância, do recém-nascido, do primeiro ano de vida, segundo ano de vida, até 10, 11, 12 anos, que muda completamente com a entrada na puberdade e a adolescência, que seriam a partir dos 12, 13 anos, com a adolescência, as complicações da adolescência, que surge aos 14, 15, 16, 17 anos, e os pais de filhos adultos, que se fala muito pouco de pais de filhos adultos, que também nós temos que ter uma postura diferente frente vamos dizer, ao crescimento, à maturidade dos nossos filhos. Óbvio que na primeira infância há uma demanda muito grande, demanda de tempo, demanda afetiva, principalmente de tempo, demanda do casal, porque é um casal com recém-nascido. Eu sempre digo, primeiro 1 ano e meio, há muita demanda desse casal, onde muitas vezes o homem não entende que essa mulher está demandada, principalmente hoje que uma mulher trabalha, o salário dela é importante na manutenção da casa também, e mais a criança que demanda. Então, eu aqui apontando para o casal nessa relação, é um casal que tem que ter tolerância mútua, muito, um com o outro. Se a casa está bagunçada, se a casa está de pernas para o ar, ok, mas se fixem na criança. Essa é importante, o bebê é o mais importante. Às vezes as relações sexuais do casal estão postergadas, a mulher está muito cansada, o homem fica muito queixoso. Ok, eu acho que esse homem tem que recuperar sua mulher e muitas vezes ele tem que defender a relação com a mulher.
mas não a tal ponto de não poder entender que essa mulher está exausta. Está exausta porque se acorda várias vezes à noite, está exausta porque durante o dia sai para trabalhar, está exausta porque tem que pensar se deram comida, não deram comida para o bebê, se o bebê mamou, se o bebê está atendido ou não está atendido. Está exausta porque tem todos os outros problemas da vida cotidiana, para o super, mercado, açougue, padaria, isso e aquilo. E muitas vezes vamos dizer assim, motivo de várias brigas. O que deixa muitas vezes essa mulher mais solitária com esse filho, e esse filho fica entregue a essa mulher, e um homem magoado e rancoroso, vamos assim dizer, porque não faz parte disso tudo. Eu diria que esses são os problemas dessa primeira infância. O que eu queria resgatar aqui também, desde a gravidez até o parto, até a primeira infância, é a função do homem, a função paterna, que pode ser exercida por um marido, se não houver marido, por um avô, se não houver avô, pelo vizinho, pelo tio, mas é muito importante a presença de um homem na vida dessa criança. A criança sabe da existência de quem é o seu pai, mesmo que não exista o pai, do ponto de vista inconsciente ela sabe quem é o pai, ela precisa se relacionar, não só o menininho, menininha, a menina, e se possível que esse homem esteja presente no cotidiano dessa criança, ou que dê banho, ou que dê janta, ou que possibilite essa mulher poder estar mais com esse filho, ou que realmente cuide do filho tanto quanto a mulher. Isso é uma função para os filhos fundamental. Se foca muito na mãe, nessa primeira infância. Ok, eu também acho que a mãe é muito importante, e essa relação se dá principalmente com a mãe, mas não é menos importante a função paterna, a função do pai nessa primeira infância. Então isso eu queria resgatar, porque às vezes as teorias analíticas falam muito da mãe, da relação com a mãe, da relação com o peito, ok, mas não se esqueça que o pai está desde a concepção. E é muito importante essa relação com o pai. Essas questões todas da presença do pai a gente observa muito quando os alunos perguntam como é que fica a situação edípica, que é universal e todas as crianças passam por ela quando é um casal de homossexuais, por exemplo, os pais dos dois sexos, seja do gênero feminino ou do gênero masculino. Isso é uma pergunta frequente que a gente escuta em sala de aula, como se dá esse processo todo universal da identificação com a mãe, a rivalidade com o pai, ou vice-versa, quando o casal é formado por duas pessoas do mesmo gênero. Olha, tem as suas nuances, as suas vicissitudes. Isso não quer dizer que, vamos dizer, não possa ter filhos, não se possa adotar, não se possa fazer uma concepção assistida, não é isso que eu falo. Mas nós temos que pensar que, do ponto de vista das identificações, vão ter vicissitudes diferentes. Como é que isso vai se resolver depende também do psiquismo do mundo interno, do herdado dessa criança. Então é muito difícil eu dizer é assim, é assado, eu não me arriscaria. Vão ter vicissitudes diferentes, nem melhor nem pior, diferentes. A semelhança do que a gente chamava na década de 80 de bebê de proveta, que nós não sabíamos exatamente o que ia acontecer, e hoje esses bebês de proveta já são homens, já estão casados, já alguns estão com filhos e já são muitos deles analisados e foram investigados. Não houve grandes complicações com os bebês de proveta em termos gerais, não existem relatos ou patologias relacionadas com a fertilização assistida, pelo menos de maneira geral. Talvez seja necessário esperar um tempo também prudente, porque esses casais que recém agora adotam crianças, eu me refiro aos casais homossexuais,
vai ser preciso 20 anos, 15, 20 anos mais para essas crianças serem estudadas. Se ele puder ser analisado, Sim. é analisada por um tempo. Sim. Tem vicissitudes diferentes, mas não quer dizer que seja horrível, que não seja assim ou assado. Porque o que interessa é a relação de amor com essa criança. E esse mundo interno dessa criança. Para que lado aponta esse mundo interno dessa criança. Agora, tomando o que nós estávamos falando, os pais da adolescência. Isso. São outros pais da adolescência. E aqui, nós mulheres temos que nos corrermos e deixar o homem entrar mais. A função paterna é estruturante. Eu já falei isso e algumas feministas que não entendem muito o que eu quero dizer com função paterna, e eu não sou contra o feminismo, não é isso, dizem, não, mas uma mulher é capaz de educar um filho sozinha. Ok, eu também acho. E tem várias mulheres. Mas nós temos que saber que consequências isso vai trazer na vida dessa criança, desse indivíduo. Eu sempre dou o exemplo, e várias vezes dou esse mesmo exemplo. Se eu fizer um empreendimento que vão ter 2.000 moradores num local X, eu tenho que saber que isso vai ter impacto na rede de esgoto, na rede elétrica, no trânsito, no transporte público, na poluição do local, no lixo. Então, eu tenho que saber que impactos esse meu empreendimento vai trazer em todo esse entorno. Mesma coisa, a criança que tem uma ausência de pai, e não é só de pai, porque às vezes eles têm o pai presente, é de função paterna. E aqui é muito importante os limites. E limites, quando eu digo, baixa a lei do pai. É não e é não. Não pode, não pode. Não é hora de estar no computador, não é hora de estar no computador. Porque isso estrutura um psiquismo que está completamente pulverizado nesse momento. O adolescente não tem capacidade, ele sozinho, de se autogovernar. Está completamente, é um ego, vamos assim dizer, completamente confuso, desorganizado pelo impacto da instintividade, pelas modificações do corpo, impacto hormonal, por um mundo real, que tem que ir para um mundo real pelas exigências desse mundo. Cobra realizações reais, não do celular. Exatamente. A função sexual, que agora realmente tem capacidade reprodutiva. Então, ele está assoberbado disso tudo. Cabe a nós, adultos, botarmos ordem nisso, mesmo que eles se contrariem, é um horror, bate porta, isso não, tu é o pior pai, não, aquilo é estruturante, nós precisamos dos limites, e se não são cumpridos os limites, tem que baixar a lei. Óbvio que tem, nós vamos escutá-lo, maneiras, vamos escutá-lo, vamos ponderarmos, vamos mostrar. Sem violência, sem agressividade, sem submissão, sem domínio, mas firme. Exatamente, sem domínio, mas firme. Então ele tem que entender que é assim e vai ser assim. E vocês vão ver que ele esperneia, briga, fala, não sei o quê, depois se acalma, porque se sente cuidado. Contido. Os limites são cuidados, os limites são amor. Não é uma coisa horrível, é o amor, é um cuidado, é nós nos envolvermos com essa vida, sabermos que ele não tem condições de decidir as coisas da vida dele e, vamos dizer, nós temos que entrar. Muitas vezes eu escuto pais dizer assim, não, eu confio na educação que eu dei, não me envolvo, o fulano vai. E confio que ele vai se resolver sozinho. Não vai, ele está desestruturado, a maldade tá solta, o uso abusivo de drogas, querem vender, isso não é fantasia. Álcool. O álcool, né? Então, ele está sujeito a tudo isso de uma maneira que ele não está preparado para enfrentar isso.
Ele não está preparado. Entre o discurso e a realidade tem uma distância monstruosa. Exatamente. Ele não está preparado, não só porque ainda é um psiquismo que não é maduro o suficiente para distinguir o joio do trigo, vamos assim dizer, mas porque também está totalmente desorganizado. E tem toda a atração, que nós falamos em psicanálise, pelo perverso polimorfo, pela coisa destrutiva, sim, pela instintividade de morte, pelo exibicionismo, por os exageros em geral, que faz parte dessa crise. Então aqui é muito importante a função paterna. Eu posso correr com um cabo de vassoura, querer dar na cabeça, berrar, espernear, quando entra o pai, acabou. Muda de conversa. E o pai às vezes tem que entrar. Depois a gente pondera, fala, conversa, não deu, ok, agora, baixa a lei. Isso exige uma conexão dos pais, dá trabalho fazer isso. Mas filhos dá trabalho. Tem pais que preferem dar toda a liberdade para os filhos para não se envolverem com esse tipo de coisa. Exatamente, filhos dá trabalho, não é os fácil. Resultados não são iguais. Exatamente. E tem os filhos maduros, que nós também temos que aceitar esse crescimento dos filhos e o desprendimento deles, que muitas vezes com diferentes justificativas nós seguimos infantilizando nossos filhos. Então os filhos adultos nós temos que ser o respaldo, o resguardo para eles fazerem a vida deles. É muito bonito, eu vejo muitos pais no discurso fazerem isso, mas o que está por trás é mantê-los presos, como se ainda fossem pequenininhos, como se ainda a passagem do tempo não acontecesse. Isso se cumpre muitos desejos, na passagem do tempo dos pais que não se enxerga, o casal que tem que se olhar, o espaço que fica vazio entre o casal, que eles têm que reabsorverem de uma forma diferente, reorganizar, reestruturar, desencaixes e encaixes em outra dinâmica e bom, por aí vai. E por aí nós vamos. E os grandes lutos também, lutos de pais que já morreram, que com a despedida dos filhos acontece, e N mil outras situações. Mas também é muito importante que se fala muito pouco da relação entre pais e filhos com filhos maduros. Principalmente depois, quando nascem os filhos, do papel dos avós frente aos filhos com filhos. Sim. Que se complica tudo novamente. E com os netos também. E com os netos também. Se reedita tudo de novo numa outra dimensão, afetivamente mais distante. Exatamente. Não é fácil se relacionar com os filhos em todas as etapas. Bom, é isso que nós temos por hora. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a relação entre irmãos. Até lá.